Então começa. Boa noite a todos, como eu disse, é um prazer estar falando aqui com vocês. Me chamo Patrick Araújo Dantas, sou estagiário aqui do Centro de Pesquisa do Hospital São Marcos e hoje a gente vai falar um pouco sobre as metástases cerebrais, fazer uma breve revisão. Aqui o sumário da apresentação, vou comentar sobre a epidemiologia, o quadro clínico, os pacientes com metástases, as modalidades de tratamento atuais e as escalas prognósticas, são bem importantes. Então, metástases são implantes secundários, né, decorrentes de neoplasias de outros sítios primários. Qualquer tipo de câncer pode levar a metástases encefálicas, interessante notar isso. O que a gente tem visto é que, com a melhora dos tratamentos oncológicos, né, os pacientes têm tido uma maior sobrevida e isso dá mais tempo para que ocorram complicações metastáticas, principalmente cerebrais. Cerca de 20 a 25% dos pacientes com câncer deverão desenvolver metástases cerebrais. Então, é um quarto, né? É um número bem grande. Os tumores primários de outros sítios que mais contribuem com as metástases cerebrais são, em ordem decrescente, pulmão, mama, melanoma, rim e o carcinoma coloretal, né? Disparado aí, liderando, geralmente é pulmão e mama mesmo. Em mais de 15% dos casos, no entanto, o sítio primário ele é desconhecido. As metástases cerebrais geralmente são manifestações tardias da doença primária. Tá? Em apenas 10 a 20% dos casos, elas são sintomáticas. Então, dificilmente o diagnóstico vai ser por conta de sintomas cerebrais, né? Mas vai ser por causa do screening que se faz a respeito de um paciente em um paciente que tem uma neoplasia, se faz um screening com exames de imagem e acaba se encontrando metástases ou achados. Mas, ainda assim, ela pode ser o primeiro indício de um tumor primário ainda não diagnosticado, ou seja, é aquele paciente que não sabe que tem uma neoplasia e, através de um exame, né, do cérebro, um exame de imagem, descobre-se uma metástase, descobre-se que tem um aspecto de um implante secundário, e aí vai fazer a investigação e acaba achando a neoplasia em outro sítio. A literatura descreve o câncer de pulmão como principal fonte de metástase intracraniana. Aqui no Hospital São Marcos fizemos um levantamento aí, identificamos que o principal sítio primário identificado foi o da mama, né? Compreendendo de 2014 a 2019. Temos esse dado do INCA, que cita que o câncer de traqueia, brônquio e pulmão, somados, né, dá 18,46 para cada 100 mil habitantes, enquanto que o câncer de mama 36,24 a cada 100 mil habitantes. Então, de mama aí tem uma taxa bem superior, né? Esses dados são de 2018. E acredito que isso possa ter certa influência com esse dado que nós encontramos aqui no nosso hospital, que é referência no tratamento do câncer. No caso, mama superou pulmão. As metástases elas podem ser isoladas ou múltiplas. Séries clínicas de diagnóstico de autópsia mostraram que cerca de metástases são solitárias, metade são solitárias, metade são múltiplas. Isso é muito importante, né? Saber se ela é múltipla ou isolada, isso tem influência no prognóstico. Depender também de outros fatores, o prognóstico torna-se bastante reservado, tratamento difícil. Né? A gente vai discutir um pouco mais tarde que o prognóstico, o tratamento das metástases únicas e múltiplas, ele varia, né? Com relação à localização, metástases solitárias, 80% delas são supratentoriais, grande maioria, 18% cerebelares e apenas 2% são troncocefálico. Das metástases múltiplas, 70% são supratentoriais, 26% supratentoriais e cerebelares, 3% cerebelares e 1% troncocefálico. Então, a supratentorial, tanto nas solitárias quanto nas múltiplas, elas predominam, geralmente. Com relação à apresentação clínica, a sintomatologia esperada é de qualquer outra neoplasia, qualquer outro processo expansivo do sistema nervoso central. Tá? Pode causar efeito de massa, causar obstrução licórica, levando a sinais de hipertensão intracraniana, mas o neurocirurgião também tem que estar atento, né, à proximidade com lesões de áreas eloquentes, que aí vai gerar uma irritação nessas áreas e pode ser que apareça alguns sintomas característicos de lesões em áreas eloquentes. Não sei se está dando para ver muito bem, mas aqui é uma balança, né? Uma balança entre a ressonância e a ATC. Antigamente, a ATC era de grande ajuda no diagnóstico das metástases, mas com o desenvolvimento da ressonância, né, a ressonância superou e muito a tomografia,
Mas a tomografia ela ainda tem um papel muito importante na investigação inicial. Nem sempre o primeiro exame do paciente é uma ressonância. Às vezes ele faz uma tomografia, descobre-se uma lesão e aí vai investigar melhor com a ressonância. E a tomografia também tem a vantagem de em pacientes que têm contraindicação à ressonância, por exemplo, pacientes portadores de marca-passo ou alguma outra contraindicação, né? A TC pode ser útil nesses casos. A ressonância já está mais que comprovado, tem uma maior sensibilidade, é muito melhor para detectar aquelas metástases pequenas e é melhor para o follow-up, ou seja, para acompanhamento do tratamento, a efetividade, se está funcionando. Teve um estudo que mostrou que em 20% dos casos, os pacientes que fizeram tomografia e que a tomografia viu apenas uma metástase, a ressonância viu mais de uma metástase, né? Então, a tomografia em 20% dos casos aí perdeu a possibilidade de diagnosticar metástases múltiplas, identificou apenas uma. O tratamento, geralmente, ele é focado na ressecção cirúrgica, mas tem outras modalidades também. Radiocirurgia, radioterapia, pode ser do encéfalo local, que é a chamada whole brain radiotherapy, ou a localizada, né? É a radioterapia estereotáxica. E tem a quimioterapia. Bom, a ressecção cirúrgica é um dos pilares do tratamento para metástases únicas e demonstrou melhor sobrevida em comparação com a radioterapia cérebro total isolada, né? Esse trial aí mostrou isso. Além disso, apesar da radioterapia cérebro total ter um benefício quando associada à ressecção, alguns estudos já mostraram sérios problemas relacionados ao seu uso, como declínio cognitivo dos pacientes, piora da qualidade de vida, e tudo isso deve ser levado em consideração na hora de escolher o melhor tratamento. Então, como eu estava falando, a ressecção com a radioterapia adjuvante, né, melhora a sobrevida e o tempo de recorrência local, como esse estudo mostrou. No entanto, deve-se avaliar o custo-benefício, o risco-benefício para cada paciente, porque ela também traz consequências, né, pela sua, digamos, toxicidade. O uso de radiocirurgia estereotáxica da cavidade cirúrgica nos pacientes que tiveram ressecção de metástase isolada ou múltipla reduz significativamente a recorrência local em comparação apenas com a observação. Esse estudo aí mostrou benefício em usar radioterapia estereotáxica no leito, né, no leito de ressecção, aqueles pacientes que passaram pela ressecção cirúrgica, e reduz bastante a recorrência local. Para as metástases múltiplas, a ressecção ela ainda tem um papel um pouco limitado, né? Mas existem alguns estudos mostrando benefício não tão claro a respeito do uso da ressecção nas metástases múltiplas, mas é caso a caso, né? A avaliação tem que ser individualizada, a radioterapia cérebro total é a terapia padrão, podendo ainda complementar o tratamento com os radiosensibilizadores ou com a radioterapia, perdão, com a radiocirurgia estereotáxica. E os fatores prognósticos, quais são? Esses aí são os principais, né? Geralmente a idade, performance clínica, usualmente usa-se o KPS, o status da neoplasia primária do paciente, e se ele tem ou não metástases extracranianas, volume, número das metástases cerebrais, presença ou não de sintomas neurológicos, histologia da neoplasia primária, né? Você tem um paciente que tem 2 metástases, contra um que tem 5, 6 metástases, obviamente o planejamento terapêutico, o prognóstico ele vai mudar. Que é o Score Index for Stereotaxic Radiosurgery of Brain Metastasis, é o chamado SIR, né? Ele avalia esses 5 fatores aí, idade, KPS, estado da doença sistêmica, volume da lesão e o número de lesões, uma pontuação, né, para cada um desses itens, e define a sobrevida mediana dos pacientes avaliada nesse estudo com base na classificação. Aí, o paciente que pontua 1 tem uma sobrevida de 2,91 meses, o que pontua 4 até 4, 7, de 4 a 7, perdão, me confundi. Dos pacientes que pontuam de 1 a 3, eles têm uma sobrevida esperada de 2,91 meses, 4 a 7, 7 meses, e pontuam 8 a 10, 31,38 meses, né? Então, assim, quanto maior a pontuação do paciente, né, melhor a sobrevida dele, nessa escala aqui. Outra escala prognóstica bastante usada é o RPA, o Recursive Partition Analysis, e através de uma série de perguntas aí, né, que vão definir a classe do paciente, envolve o KPS, envolve a idade,
envolve se ele tem ou não metástase em outros sítios, e aí você classifica ele em classe 1, 2 ou 3, e isso também indica uma sobrevida mediana. Classe 1, 7,1 meses, classe 2, 4,2 meses, e classe 3, 2,3 meses. Por último, nós temos aí o GPA, né, que é uma escala prognóstica mais recente, é o Graded Prognostic Assessment, derivado de uma análise de um banco de dados de 1960 pacientes, como vocês podem ver no estudo mostrado aí em cima. Ele, além da idade do KPS, ele incorpora o número de metástases cerebrais, né, e subdivide os pacientes em categorias com a sobrevida que varia de 2,6 meses até 11 meses. Ele parece ser tão prognóstico quanto o RPA, mas há quem considere ele mais refinado, há serviços que preferem o uso do GPA. Aqui uma representação esquemática de como ocorre a metastatização a partir do sítio primário. Nós temos aí o tumor primário, aqui, né, células cancerosas acessando a circulação, então a disseminação por via hematogênica. Elas chegam até a microvasculatura cerebral, interagem com as células da parede do vaso, ocorre o extravasamento dessas células. Elas têm três caminhos distintos, né? As células podem morrer, podem entrar num estado de latência, de dormência, ou podem proliferar, né? Então, esse microambiente de proliferação, ele tem características neuroinflamatórias, neovascularização. É um microambiente complexo que pode gerar novas mutações na própria célula metastática e aí gerar colonização e a própria metástase cerebral. Representação radiológica, como vocês podem ver aí na imagem A, múltiplas lesões, múltiplas massas com realce de contraste, tamanho variado, mostrado pelas setas brancas, e ambos os hemisférios do cérebro, né, em locais aí cinza, branco, com divisórias, aparência razoavelmente bem encapsulada. Na imagem B, tem uma evidência de um edema vasogênico circundante, bem significativo, mostrado pelas setas amarelas, um efeito de massa associado com compressão, desvio de linha médio, é bem evidente. Na D, é uma imagem de perfusão por ressonância magnética, com contraste que indica uma alta perfusão, indicado aí pelas cores verde e vermelho, em áreas do tumor, que é viável, em comparação com a perfusão cerebral preto e azul basal, né? Essa aqui seria a basal, a preta e azul. Agora a gente vai falar um pouco do perfil molecular das metástases. Bom, interessante notar que esses pacientes que têm metástases cerebrais, eles geralmente eram excluídos dos estudos clínicos por ter uma doença mais avançada já, mas ultimamente eles vêm sendo incluídos justamente para avaliar esse perfil molecular das metástases, porque isso poderia direcionar o tratamento. Sabe-se que o subtipo molecular do tumor primário pode influenciar o risco de desenvolver metástases cerebrais. No câncer de pulmão, né, mutações no EGFR, no AFK, eles podem levar uma maior chance de metastatização cerebral, e no câncer de mama, o HER2 positivo e o triplo negativo também tem uma maior chance de gerar metástases para o cérebro. A gente sabe que as metástases podem ter semelhança com o tumor primário, ou seja, compartilhar genes com o tumor primário, padrões genéticos, mas um padrão de evolução distinto pode ocorrer na linhagem celular que gerou essas metástases, né? Ou seja, nós temos aqui alguns exemplos. Esses genes, CDKN2A, PIK3CA, perda do PTEN, amplificações do ERBB2 e ativação de mutações do protoncogênico RAS, foram identificados como presentes na metástase, mas não presentes no tumor primário que as originou. Então, pode haver alterações na metástase que não estão presentes no tumor primário, né? Pode seguir uma linhagem diferente, como eu falei, naquele microambiente tumoral ali do cérebro, pode ocorrer novas mutações. Isso tem implicações no tratamento. Esses dados sugerem a importância de uma terapia personalizada específica para metástases cerebrais que abordem esse meio molecular único, né? E tem estudo correndo aí para avaliar como essa avaliação molecular pode ajudar na individualização do tratamento desses pacientes. Vamos falar um pouco sobre terapia-alvos direcionadas. Bom, se as metástases têm características moleculares únicas, elas também podem ter um tratamento mais direcionado para essas características. Então, alguns inibidores da tirosina quinase para o EGFR e ALK, ele demonstrou uma boa penetração no sistema nervoso central para metástases decorrentes do câncer de pulmão, com uma taxa de resposta de 40% e 80%. No câncer de mama,
Os estudos têm focado nos cânceres que são HER2 positivos, né? Nós temos aí o trastuzumab, que é um anticorpo monoclonal bastante usado no tratamento desses pacientes, mas ele tem uma penetração limitada na barreira hematocefálica. Já o neratinib, ele, que é um inibidor duplo, tanto do HER2 como do EGFR, ele mostra uma penetração melhor, né? E mostrou melhores resultados aí que o trastuzumab. E terapias direcionadas também se mostraram promissoras para o tratamento do melanoma. Pacientes com metástases cerebrais, né, com esse gene mutante, o BRAF, né, o uso de inibidores do BRAF mostrou bons resultados no melanoma. Concomitantemente, as terapias alvo direcionadas, né, imunoterapia, que basicamente parece seguir o mesmo princípio, né, mas focando no sistema imunológico. Então, a base da imunoterapia é inibir pontos de controle imunológico direcionado para proteínas de superfície celular. E nós temos aí as principais, né? CTLA4, e aí o medicamento usado, o inibidor, ipilimumab, a PD-1, em que é usado o pembrolizumab e nivolumab, e anti-PDL1, o atezolizumab, certo? São os medicamentos, né, os anticorpos monoclonais utilizados na na inibição desses pontos imunológicos das células que contêm essas proteínas de superfície. Era isso, obrigado pela apresentação e muito obrigado pelo convite.